Abra sua Bíblia em Isaías 6. Eu lembro, Alessandra, quando nós recebemos a notícia aqui. Porque a igreja estava orando pelo Mateus. A família do Mateus é aqui da igreja. A Cíntia nos contou quando houve o acidente com o Mateus e a igreja começou a orar. Quando a Cíntia manda a notícia: pastor, meu primo faleceu. E eu falei, puxa, um menino tão jovem, cheio de vida. E oramos para que Deus trouxesse o conforto necessário para essa mãe, para as tias, para os avós. E eu lembro que eu falei para a Cíntia, Cíntia, como é que está a Alessandra? Mateus, um menino tão jovem. E a Cíntia falou, não, pastor, o senhor não está entendendo. Não foi o Mateus, foi o irmão dele. Lembra, Cíntia? Naquele momento eu não sabia o que falar para a Cíntia, porque, como o Mateus falou aqui, era ele que estava passando por essa situação tão complexa. E o seu irmão não tinha nada, um menino saudável. Eu fiquei pensando como pai, falei, Senhor, o que dizer para uma mãe? O que dizer para um pai? O que dizer para a família? Como passar por esse momento por momentos de crises como esses ou outros? E eu quero pensar nessa noite sobre isso. Qual o nosso foco na hora da crise? Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Olha aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo do celular. Alguém acende ali para mim a luz, por favor? Pastor, acende ali para mim essa luz. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba do seu vestido enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim que eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E o Senhor, ó Senhor, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, ele tocou a minha boca e disse, veja, isto te tocou os teus lábios? Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, eu ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ele disse, vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Torne insensíveis o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam
totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Queridos, esse texto fala da visão que o profeta Isaías teve quando foi chamado por Deus. Ele conta que ele viu Deus sentado em um trono no céu, cercado por anjos, nesse caso aqui os serafins. Esses anjos, eles louvavam a Deus dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E diz o texto que nós lemos que o lugar todo tremia com a presença de Deus e a fumaça enchia o templo. Isaías, o profeta, ele ficou apavorado, sentindo-se impuro e indigno de estar ali, porque ele sabia que era pecador, assim como todo o povo. Então, um dos anjos pegou uma brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías, dizendo que os seus pecados tinham sido perdoados. Depois disso, Isaías ouviu Deus perguntando: quem vai por nós? Quem é que eu posso enviar? Isaías, então, já purificado, ele respondeu: Senhor, aqui eu estou, conta comigo, pode me enviar. Deus então lhe deu uma missão. Deus mandou ele pregar ao povo, mas ele deveria avisar que eles não iriam entender, iam ouvir, mas não entender de imediato. Mesmo assim, Isaías devia continuar sabendo que a mensagem de Deus ainda teria um propósito, mesmo que levasse tempo para ser compreendida, porque às vezes a resposta não vem na hora. E é importante lembrar que este era um período em que o povo de Deus estava mergulhado em uma grande crise. A crise é uma realidade que não pode ser negada. A crise, ela surge de maneira inesperada, trazendo consigo desafios, insegurança e muitas vezes até mesmo insuportáveis. Embora assustadora, a crise ela tem um lado pedagógico, que ela nos ensina lições importantes sobre a vida e sobre nós mesmos e sobre o mundo que está ao nosso redor. Então, diante de uma encruzilhada como essa, diante de uma crise, diante de uma luta, diante de algo que nós não temos resposta, é essencial saber para onde direcionar o nosso olhar, para onde focar na hora da crise, porque isso pode determinar se sairemos da crise fortalecidos ou derrotados. Então, o nosso foco na hora da crise, primeiro, anote aí, devemos focar para cima. Em tempos de crise, o primeiro olhar nosso deve ser para o alto. Na narrativa bíblica, o profeta Isaías, que vivia um momento de grande crise em sua nação, diz a Bíblia que o rei Uzias havia morrido e a sociedade enfrentava um período de instabilidade em todos os níveis. Instabilidade política, econômica, moral, social, espiritual. No entanto, em meio a esse cenário sombrio, Isaías teve uma visão fundamental. Ele viu Deus assentado no trono. É como se dissesse para a gente: olha, Deus está no controle independente da crise. Ele continua entronizado, Ele continua no comando, Ele continua no trono, Ele continua mandando, direcionando. Isso é um detalhe importante, porque enquanto a terra parecia estar em desordem, no céu Deus permanecia soberano. Ei, Deus permanece soberano.
E esse olhar para cima, esse foco no alto, nos ensina que mesmo quando o caos toma conta da nossa realidade imediata, existe uma força maior do que nós que ainda está no controle. Então, quando nós nos sentimos encurralados pelos problemas aqui na terra, nós devemos lembrar que há algo maior que pode nos dar força e esperança necessária para continuar. Tem hora que é difícil de continuar, porque às vezes as crises são dolorosas demais. Às vezes as crises nos fazem sentir desorientados. Mas olhar para o alto, focar para o alto, nos lembra que o caos é apenas aparente, porque existe uma ordem superior, um propósito que transcende a nossa compreensão, porque a Bíblia diz que aqueles que esperam somente nessa terra é o mais miserável de todos os seres humanos. Por isso, em tempos de crise, olhe para o Senhor, foque no alto, porque Ele é aquele que nos fortalece em todos os nossos momentos. Como disse o Mateus aqui, lembrando do Salmo 23, porque Ele é o nosso pastor, e sendo nosso pastor, de nada teremos falta. Mas há um segundo foco. Quando a crise bate na nossa porta, quando a crise financeira, a crise da saúde, a crise conjugal, a crise existencial, qualquer tipo de crise, quando ela bate na nossa porta, o nosso primeiro foco deve ser para o alto. O segundo foco, focar ao redor. Segundo foco, focar ao redor. Porque a crise nos convida a olhar ao redor e entender o que está acontecendo à nossa volta. Quando Isaías, ele viu a situação da nação, ele percebeu que o povo havia se afastado dos valores morais e espirituais. Havia um afastamento do povo de Deus, do Deus do povo. A violência, a corrupção, a imoralidade haviam tomado conta do povo de Deus. Embora a visão de Isaías seja antiga, ela ainda ressoa fortemente em nossa realidade atual. Porque a crise muitas vezes revela a falha de uma sociedade, as desigualdades sociais, as injustiças, os abusos que ficam escondidos em tempos de aparente tranquilidade e ela acaba se tornando visíveis. Então, ao olhar ao redor, em tempos de crise, não é apenas uma análise crítica, mas também é uma oportunidade de entender as raízes do problema e buscar formas de ajudar. Seja no nosso entorno, nesse entorno mais próximo, ou em uma escala maior. Ou seja, a crise, ela nos desperta para uma necessidade de mudança e de reforma. Seja essa reforma pessoal, seja essa reforma familiar, seja essa reforma cristã, eclesiástica, seja essa reforma comunitária, seja essa reforma global. Ei, em tempos de crise, entenda que Deus está querendo falar algo para a gente. Então, na crise, foque no alto e olhe ao redor. O que está acontecendo? Por que tudo isso acontece? Mas há um terceiro foco em tempos de crise. Eu olho para o alto, eu olho ao redor, mas eu olho também para dentro. Em momentos de crise, o terceiro foco deve ser o olhar para dentro. Porque não basta apenas identificar os problemas externos. Porque é muito fácil julgar os outros. É muito fácil apontar culpados. Mas é igualmente importante olhar para dentro. Isaías, ao ver a santidade de Deus,
sabendo que o povo estava em pecado, sabendo que a sociedade estava corrompida, sabendo que a sociedade estava vivendo numa imoralidade, mas ele também percebe o seu próprio pecado. Até aquele momento, ele estava focado nos erros da nação, mas diante da grandeza de Deus, ele entendeu que também tinha falhas. E ele diz: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, e eu vivo cercado de um povo também impuro. Senhor, eu vivo falando o que não devo, eu vivo murmurando, eu vivo criticando, eu vivo apontando o defeito dos outros. E esse reconhecimento, ele é crucial, porque a crise frequentemente nos coloca frente a frente com as nossas próprias limitações e fragilidades. A crise, irmãos, ela nos força a examinar as nossas atitudes, a examinar as nossas escolhas e examinar as nossas motivações. Então, quando eu olho para dentro, eu reconheço os meus erros, e aí isso é o primeiro passo para buscar uma transformação pessoal. Porque somente depois de Isaías fazer esta autoanálise, essa autorreflexão, esse olhar para dentro, depois de olhar para o alto, depois de olhar ao redor, ele olha para dentro e depois disso, então, ele reconhece o seu próprio pecado, aí, depois disso, que ele foi purificado e restaurado. Nós só teremos os nossos pecados perdoados quando confessarmos eles diante de Deus. A Bíblia diz que pecado confessado é pecado perdoado. Então, da mesma forma, nós precisamos aprender a reconhecer as nossas falhas. Precisamos aprender a pedir perdão e nos abrir para o processo de cura, para que haja crescimento. Por isso, quando a crise bate à minha porta, eu devo olhar para o alto. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu olho ao redor e reconheço que é uma sociedade ímpia, imoral, impura, que não está nem aí para Deus. E por isso, sofrendo por causa dessa ganância dessa sociedade, nós estamos aí, vivendo esse caos de incêndios, sem chuva, essa sequidão, e tantos países sofrendo isso por causa desta impiedade ou imoralidade, o pecado humano. Mas eu também olho para mim. Eu digo: Senhor, eu também sou culpado. Eu também sou um homem de lábios impuros. Eu também, volta e meia, eu me pego falando o que não devo, agindo como não devo, entristecendo o Teu Espírito Santo que habita dentro do meu coração. Por isso, Senhor, eu me arrependo. E aí, quando eu faço essa reflexão, que eu olho para o alto e digo: Tu está aí, papai. Eu olho para essa sociedade e entendo por que tudo acontece. Eu olho para dentro, reconheço o meu pecado. Mas aí entra o quarto e último foco. Agora eu foco para frente. Agora eu olho para frente. Porque a crise, ela também nos ensina a olhar para frente. Porque depois de ser purificado, Isaías, ele ouviu a voz de Deus e aceitou a sua missão. Embora ele soubesse que a sua tarefa não seria fácil, ele entendeu que a sua responsabilidade era ser fiel ao seu chamado, independente dos resultados visíveis. Foi o que Mateus falou aqui em uma das suas ministrações, que ainda que seu milagre não venha nesta vida, há uma eternidade esperando você. Isaías, ele não viu um futuro imediato ali do seu trabalho, da sua missão,
mas a sua mensagem ela foi entregue com fidelidade, e isso era o que importava. Essa é uma lição valiosa para todos nós, porque em tempos de crise, é comum nós nos preocuparmos com o futuro e com os resultados de nossas ações. No entanto, o exemplo de Isaías nos mostra que nós devemos focar em continuar a nossa missão, a despeito das adversidades. Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Senhor, eu não sei quem vai ser eleito dia 7 de outubro para prefeito da nossa cidade de Manhuaçu. Senhor, eu não sei o que vai acontecer em 2026, quem será o novo governador de Minas Gerais. Eu não sei quem será o novo presidente do Brasil. Eu não sei se Donald Trump vai ganhar nos Estados Unidos. Eu não sei se a Rússia vai continuar com a guerra. Eu não sei se no Oriente Médio vai explodir algo ainda muito maior, ao ponto de surgir uma terceira guerra mundial. Eu não sei. Uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive. É isso que eu sei. Então não importa o que vai acontecer no futuro, porque eu sei que o meu Redentor vive. Nem sempre veremos os resultados que desejamos, mas o importante é seguir em frente com o propósito de perseverança, confiando que nossas ações terão impacto a longo prazo. A longo prazo. Porque ainda que nada se resolva aqui, eu tenho certeza, em quem eu tenho crido, que Ele é fiel para nos guardar até o dia final. É nisso que nós cremos. Por isso eu concluo, meu amado irmão, meu querido visitante, amados que estão nos vendo pelas nossas redes sociais, a crise, ela é uma realidade inevitável, mas também ela pode ser uma grande oportunidade de crescimento. A crise nos obriga a reavaliar as nossas prioridades e buscar novas perspectivas. A crise nos ensina a olhar para cima, nos lembrando que existe uma ordem superior que rege esse universo. A crise nos lembra a olhar ao redor e nos ajuda a entender a dimensão dos problemas que enfrentamos e reconhecer as necessidades de uma mudança dessa sociedade. A crise nos faz olhar para dentro e nos permite enxergar as nossas próprias falhas e iniciar um processo de transformação pessoal. E, finalmente, a crise me ensina a olhar para frente. A crise nos impulsiona a continuar com a esperança, mesmo diante de incertezas. Em última análise, a crise é uma encruzilhada. Nós podemos escolher o caminho do desespero e da estagnação, ou podemos usar essa rota chamada oportunidade para crescer e nos tornar pessoas melhores. A escolha está aonde nós deveremos ou aonde nós focaremos no momento da crise. Na hora da crise, se você focar na crise, ela vai se tornar maior do que ela é. Mas a nossa esperança, a nossa orientação e a nossa oração é que na hora da crise, foque no alto, foque ao redor, foque dentro, foco para frente, porque todas as coisas, e em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Glória a Deus. Glória a Deus.